Vamos conversar com a física, pesquisadora do ITA e coordenadora do coletivo Ação Covid-19, Patrícia Magalhães. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. O Jornal Brasil Atual, que também tem transmissão aqui pela TVT e pelo YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual. Patrícia, o grupo de ação Covid-19 fez uma simulação de dois conjuntos de cenários para o biênio 2021-2022, prevendo como se comportaria aí a disseminação do coronavírus aqui no Brasil, tendo inclusive como base experiências anteriores de Israel e Estados Unidos. E o que a gente pode dizer com base nessas simulações das medidas que devem ser tomadas pelo poder público nesse período, Patrícia? Bom, são muitas perguntas, né? Eu acho que primeiro é preciso entender um pouco o contexto da pesquisa, né? Como você mencionou, a gente vive um cenário lá fora, principalmente Israel e Estados Unidos, em que a gente tem uma vacinação que começou antes que o Brasil, né? E que está mais avançada, principalmente em Israel, que é um país muito pequeno, né? A gente tem uma grande parte da sua população vacinada. E a gente assistiu, nos últimos meses, né, um espetáculo de aberturas, né? Então, jornalistas tirando máscara ao vivo, a suspensão do uso de máscaras, né, em ambientes públicos, e com o surgimento, né, com o avanço da variante Delta nesses países, o que a gente viu foram crescerem os números de casos e os números de mortos, e então, diante desse cenário, eles tiveram que retroceder, eles tiveram que voltar ao uso de máscaras, pedir que as pessoas evitassem aglomeração e, em alguns países, em alguns lugares, até medidas mais restritivas, né? E, então, aqui no Brasil, a gente tem a vantagem, embora a gente tenha começado depois a nossa vacinação, a gente tem a vantagem de que a gente pode observar, né, no hemisfério norte, está na frente da gente no quesito pandemia. Então, a gente pode olhar para eles e ver o que deu certo e o que não deu certo e tentar corrigir a nossa rota. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo, né? Infelizmente, o que a gente assistiu ontem, o que a gente vem assistindo é um clima de muito otimismo, inclusive valorizado por parte da grande mídia, em que estamos avançando na vacinação, os números de casos estão caindo, os números de mortes estão caindo, embora a gente tenha visto que isso, na verdade, não tenha atingido um patamar de estabilidade nesses últimos dias, mas então isso está motivando, né, medidas de aberturas. Então, o governador João Dória de São Paulo, por exemplo, ontem suspendeu medidas restritivas para o comércio. A gente está vendo quase uma competição aí entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo para ver quem faz o grande evento primeiro. Enfim, então, né, diante desse cenário, o Coletivo Ação Covid resolveu tentar entender o que acontece, né, o que aconteceria no Brasil se mantidas as não restrições, né, ou seja, a livre circulação das pessoas e a livre circulação do vírus em alta, o que aconteceria, né? E aí a gente investiga dois cenários. E é importante entender que, embora a gente tenha avançado muito do ponto de vista da ciência, do entendimento do coronavírus, a gente ainda não tem clareza do tempo que dura a imunidade vacinal ou a imunidade natural que a gente adquire quando pega a doença, né? Mesmo sem ter tomado a vacina. E essa... Desculpa, pode Não, perguntar. pode continuar, Patrícia. Enfim, então essa pergunta, ela é uma pergunta muito importante, porque a gente está vacinando o mundo todo, né? Mas quanto tempo vai durar essa imunidade da vacina que a gente está dando na população? E também podem haver, como por enquanto a variante Delta, as vacinas disponíveis, elas previnem para casos graves da doença. Mas o que a gente já está observando é que elas não previnem para nenhuma vacina disponível, previne 100% para que as pessoas possam ser infectadas pelo vírus e disseminar esse vírus por aí. Portanto, as pessoas não venham a óbito, o que é excelente e o que era o objetivo da vacina no primeiro momento, mas ela não para a transmissão do vírus, ou seja, o vírus continua circulando no ambiente. E quando o vírus continua circulando no ambiente, ele pode continuar o seu caminho de mutar. E pode acontecer dessa mutação vir a escapar dessa proteção da imunidade vacinal.
Isso é o que a gente não quer de maneira nenhuma. Então, a gente foi investigar como seria a duração, né, quais cenários possíveis, diferentes cenários de duração dessa imunidade. E essa duração dessa imunidade, como eu falei, ela pode vir tanto de uma característica da vacina, ou seja, a vacina perde a sua proteção, ou pelo surgimento de novas variantes. Né? E aí o que a gente observa é que os novos surtos da doença, novos surtos, né, do Covid, eles acontecerão enquanto a gente tiver uma grande quantidade de vírus circulando no mundo. Né? E a frequência desses surtos, na verdade, ela vai depender desse tempo da vacina. Quer dizer, existem algumas mensagens importantes aí, Patrícia. Primeiro que, inclusive, consta ali no estudo dizendo que a vacina não é uma solução individual. Às vezes as pessoas tomam ali as 2 doses da vacina ou a dose única de um imunizante e acham que podem fazer o que querem, mas na verdade estão se comprometendo, porque podem eventualmente também contrair a doença e ainda transmitir para outras pessoas. E segundo o estudo, então, a gente pode acabar tendo um pico no ano que vem, obviamente, se as medidas, as chamadas não farmacológicas, forem tomadas, em especial pelo poder público, que seria semelhante ao pico que a gente teve esse ano, claro que com menos mortes, mas que com um índice que pode atingir até 0,25% da população em algumas cidades, o que seria preocupante demais também, Patrícia. Desculpa, Glauco, minha internet está oscilando, mas então eu peguei parte da sua pergunta. O que eu entendi que você contou um pouco dos resultados dos estudos, né? Isso. E, então, eu acho que perfeito, né? A grande preocupação, na verdade, ela é nesse sentido, de que os novos surtos, a gente tem uma quantidade de vírus circulando no mundo muito grande, né? Eu acho que a gente fala-se muito da cobertura vacinal do Brasil, mas quando a gente coloca em números, essa cobertura ela não é tão elevada. A gente tem menos de 25% da população do Brasil vacinada. A gente tem em alguns estados, como São Paulo, um avanço muito, muito grande já da primeira dose, mas quando a gente fala de 2 doses também, São Paulo está com 25%. Então, também não estamos nesse patamar, e eu acho importante falar isso para a população, porque a gente esquece, o clima de otimismo toma conta, né? Acho que as pessoas estão cansadas da pandemia, o otimismo toma conta, mas é preciso botar o pé no chão e olhar um pouco para a realidade. Então, o vírus continua circulando no mundo, tem países com baixíssima capacidade vacinal. Então, a gente ainda está num celeiro de produzir novas variantes que podem vir a se preocupar. Independente disso, né, o estudo ele não leva em consideração necessariamente o surgimento de uma grande nova variante. Ele leva em consideração simplesmente a nossa capacidade de, enfim, conter o vírus com as vacinas. E o que a gente tem com as vacinas, como você mesmo disse, a vacina não é um passaporte da felicidade. A vacina, ela previne para casos graves e hospitalares da vacina na sua, né, potencialidade máxima, mas ela não impede que o vírus continue circulando. E sempre vai ter uma porcentagem da população em que a vacina não vai pegar, ou seja, ela não vai colar. E por isso que a gente tem que ter uma quantidade muito grande da população vacinada para conseguir, digamos assim, compensar essa pequena parcela da população em que a vacina vai continuar se desenvolvendo de maneira mais, né, vamos dizer assim, livre. Então, por isso a importância da vacinação das 2 doses em massa, né? Eu acho que a gente ainda não atingiu esse ponto, volto a enfatizar isso, porque tem muita gente falando, tem uma discussão que já está começando no mundo, inclusive no Brasil, sobre terceiras doses, né? E eu acho que é importante enfatizar que a gente ainda precisa brigar pela primeira dose, a gente tem uma quantidade muito grande, né, de pessoas muito, muito liderado por esse discurso, infelizmente, né, esse discurso que a gente tem do Bolsonaro, né, um discurso genocida e negacionista em relação à vacina. Ele ainda tem muitos seguidores
e essas pessoas não estão tomando a vacina. Então, e essa quantidade de pessoas que não estão tomando a vacina pode ser um número suficiente para não deixar o Brasil numa situação confortável em relação à cobertura vacinal. E isso está sendo observado nos Estados Unidos, né? Que já avançou na vacinação e hoje está brigando com essas pessoas que não tomaram a vacina. E esse efeito não é um efeito local, ele é um efeito global. Enquanto no mundo a gente tiver o mundo sem vacinar, o mundo com uma quantidade do vírus circulando muito alta, a gente pode produzir essa cepa. E se essa cepa for produzida, sei lá, na Índia ou nos Estados Unidos ou, né, enfim, no Afeganistão, ela vai chegar no Brasil, de qualquer jeito. O que a gente já observou, o que a gente já aprendeu, né, nesses anos de pandemia, nesse ano e meio de pandemia, é que o vírus circula com uma facilidade muito grande e ele é global, ele vai chegar independente de onde ele for produzido. E para a gente evitar isso, e essa é uma coisa muito importante, a gente precisa, além da vacinação, a gente precisa de políticas públicas. A gente precisa de política pública de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, desculpa, que a gente vai saber quanto está o vírus, qual é a cepa, onde está, quais são as cidades que estão mais problemáticas, conseguir agir localmente para conter, né, a grande dispersão do vírus nesses lugares. E, ao mesmo tempo, a gente precisa de uma política pública de apoio à população, né, para que a gente possa fazer políticas públicas de contenção do vírus. É muito importante que a população entenda que a gente vai conviver com o vírus, que ele não vai acabar no final do ano. Não é porque a gente quer que ele acabe que ele vai acabar. Então, isso é muito importante. A gente precisa ter políticas públicas de apoio à população com bolsas, com, né, apoios sociais, enfim, a gente está num momento de crise muito grande também, de geração de emprego, tem todo esse cenário crítico, e a gente precisa estar preparado para agir de maneira mais contundente quando os novos surtos vierem. Acho que isso é importante. Esse é um aspecto interessante que o estudo aborda, Patrícia, porque ali a simulação é feita levando-se em conta localidades com diferentes densidades populacionais e também diferentes graus de vulnerabilidade. E quando você fala que o mundo não vai estar seguro enquanto não houver uma cobertura vacinal em massa, a gente sabe que hoje os países mais pobres têm dificuldade de acesso aos imunizantes, e aqui no Brasil, inclusive uma pesquisa da USP mostrou que no mês passado as periferias de São Paulo estavam mais desatendidas em relação justamente a essa imunização. Então, tendo em vista tudo isso, as políticas públicas têm que ser direcionadas principalmente também para as classes mais pobres, tanto na questão do acesso à vacina, mas como também a possibilidade de adotar as medidas não farmacológicas. Nós sabemos que, por exemplo, as periferias, além da densidade populacional maior, ainda tem o problema que as pessoas às vezes não têm acesso simplesmente a uma máscara que seja adequada. Então é necessária a elaboração e o reforço das políticas públicas, principalmente para as classes mais vulneráveis, Patrícia? Com certeza, Glauco. Eu acho que isso é algo que o coletivo Ação Covid vem trabalhando e batendo nessa tecla desde o início da pandemia, né? O que a gente tem observado é que a pandemia ela atinge de maneira desigual as populações periféricas, né? Então, ela entra por todos os motivos, né? Eu acho que, assim, alguns motivos você destacou, né? O acesso o acesso ao próprio isolamento social, né? Quando a pessoa tem que sair para trabalhar na rua, ela tem que pegar o transporte público, ela está se expondo de uma maneira muito mais efetiva, uma frequência muito maior ao vírus do que a classe média, que pode provocar o isolamento social, que pode trabalhar de casa, pode fazer o home office, né? A outra questão é a própria condição física, né, das comunidades, das moradias, que são, em geral, com uma grande quantidade de pessoas por habitação, com lugares que não necessariamente têm um saneamento básico, e a gente sabe que a água, a higienização, ela é fundamental no Covid, né? Então, como é que a gente pode estar discutindo o combate ao coronavírus sem discutir o combate à pobreza, ao saneamento básico, quer dizer, a medidas, né, promover medidas de saneamento básico. E aí o auxílio emergencial ele é central, porque ele dá ele coloca
grande parte da população numa situação de poder fazer o distanciamento social, quer dizer, poder minimamente mitigar o vírus, os efeitos do vírus nesses lugares que são mais adensados. E a gente tem visto isso em todas as pesquisas, e não é no Brasil, é no mundo, que as populações periféricas têm sido mais atingidas. Então, os últimos estudos de soroprevalência que foram feitos, não sei exatamente se é o mesmo estudo do qual você se refere, mas ele mostra que enquanto na classe média a gente tem, classe média até, na verdade, por escolaridade foi um estudo, então, níveis escolares, níveis superiores têm da ordem de 25% de pessoas que tiveram contato com o vírus. Quando a gente vai para pessoas que não têm um ensino fundamental completo, esse número vai para 37%. Então, são muito díspares, né? E o modelo também mostra isso, a gente também consegue abordar isso, porque o Ação Covid-19, ele desenvolveu um índice, que chama Índice de Proteção ao Covid, que exatamente leva em consideração o fato de que os lugares físicos, né, onde o vírus se dispersa, ele vai ser mais eficiente, né, nessa transmissão, menos eficiente, dependendo do adensamento, quer dizer, quantas pessoas moram naquele bairro, qual é a densidade do bairro, né, não quantas pessoas moram, mas quão apertadas as pessoas estão, quantas pessoas moram naquela casa, quais são as condições de saneamento básico e de transporte público, etc. e tal. Então, esses fatores, eles influenciam, eles aceleram, né, a dispersão do vírus, e isso tem sido observado, né, e infelizmente, e aí muito infelizmente, a gente tem trabalhado muito pouco nessa direção, né, de certa forma, dar um auxílio, mitigar os efeitos do vírus que vão ser prolongados na nossa sociedade, né. Eu acho que, como eu falei, o vírus não acaba porque a gente quer, ele não vai acabar agora no final do ano, e ele vai permanecer, e a gente tem que estar preparado para agir e impedir que um novo surto como o de abril aconteça de novo, né? Eu acho que, tendo passado pelo que a gente passou agora no último ano, tendo a vacina, né, sabendo como se prevenir do vírus, sabendo que é um vírus respiratório que circula pelo ar, por que a gente vai promover grandes aglomerações quando a gente tem uma grande quantidade do vírus circulando, quando a gente tem a variante Delta, que no Rio de Janeiro já colocou 6 cidades com 100% da UTI, e que já está em 25% dos casos, 25% dos casos testados no estado de São Paulo são da variante Delta. Então, a variante Delta já está no Brasil. Ela ainda não é como na Inglaterra, como nos Estados Unidos, a dominante, mas ela está vindo, e nós sabemos, olhando para o hemisfério norte, a capacidade que esse vírus tem, né? Essa variante tem. Então, a gente precisa ficar bem alerta. E é importante essa advertência para a sociedade como um todo, mas principalmente para o poder público, ainda mais nesse contexto em que os governos começam a promover reaberturas quase indiscriminadas. Patrícia, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Lembrando aqui que esse estudo está lá no site da açãocovid19.org e queria que você falasse também rapidamente desses 2 simuladores que a gente tem, que são instrumentos importantes tanto para gestores públicos quanto o simulador de escolas aqui, também para educadores, Patrícia. Isso, exatamente. Então, esses simuladores, eles foram desenvolvidos, né, pelo nosso grupo, e a ideia é que cada pessoa possa simular a sua cidade, né, então, a sua cidade ou a sua escola, né, no caso do simulador de escolas, e ele foi desenvolvido, ele tem uma metodologia que a gente chama, rapidamente explicando, que é multi-agente, né? Então, a gente simula o ambiente nessa grade, nessa caixa preta que vocês viram quadradinha, a gente simula como se fosse esse bairro, essa escola em que as pessoas estão circulando. E aí você pode definir os parâmetros, por exemplo, na sua escola. Como é a sua escola? A sua escola, ela é ampla, ela é arejada, ou ela é uma escola apertadinha, de corredor, em que a circulação de ar vai ser menor, e, portanto, o vírus vai poder se dispersar de maneira mais efetiva. Como são os protocolos de higiene, que a gente sabe que são fundamentais, quer dizer, o distanciamento social,
o uso de máscaras, o uso de álcool gel, tudo isso a gente sabe influencia. Então, a gente simulou, né, todos esses fatores dentro desse ambiente nas escolas e para que cada aluno, cada professor, cada pai, né, os pais, as mães, possam entender quais são os riscos que os seus filhos estão correndo nas escolas. E de maneira muito parecida, a gente fez essa nova versão do modelo, que chama Modelo de Dispersão do Coronavírus para Territórios, em que a gente incluiu as vacinas, né, e a gente incluiu a quantidade de pessoas, porque a gente sabe que a gente não está no começo da pandemia, a pandemia já está entre nós há muito tempo, a gente incluiu também a possibilidade de pessoas já estarem em contato com o vírus há muito tempo. E aí você pode escolher aqui nessa tabela qual é a sua cidade, e aí qual é o IPC da sua cidade, ou seja, qual é o índice de proteção ao Covid da sua cidade. E aí você vai colocar a densidade populacional, que, como eu falei, é muito importante, porque ela vai definir quantas pessoas vão caber nessa caixinha. Então, se você apertar o botão resetar aqui, você vai ver que vão aparecer várias pessoinhas dentro dessa caixinha preta. E aí você vai poder mexer nesse simulador com a porcentagem, nesse caso aqui, com a porcentagem de pessoas que vão praticar o distanciamento social, né? Então, essa porcentagem de confinados é a porcentagem de pessoas que vão praticar esse distanciamento social. E aí você pode visualizar na prática, né, como é importante praticar o distanciamento social e qual é o efeito do distanciamento social para a contenção do vírus, né? A gente tem a vacina, mas a gente sabe que a melhor forma de realmente prevenir o vírus é não entrando em contato com ele e parando, né, essa dispersão. Então, acho que fica o convite para todo mundo acessar o site do açãoconvite.org, né, simular e, enfim, mandar perguntas. Estamos nas todas as redes sociais também, Facebook, Instagram, Twitter, e estamos abertos aí ao diálogo com a população, que eu acho que é muito importante, né, esse trabalho também de vocês, Glauco, de trazer essa informação para a população. Porque eu acho que, como você disse, nesse ambiente de extremo otimismo e extremo cansaço da população, estamos todos cansados, né? Estamos todos ávidos por um samba, por um abraço e dos nossos amigos, mas a gente precisa entender que a realidade não é aquela a qual gostaríamos, né? Então é importante trazer essa informação para a população. Muito obrigada. Precisamos lidar com essa realidade. Então fica o convite, acalcovid19.org, açãocovid19.org. Patrícia, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Um bom dia para todos. Bom dia. Conversamos aqui com a pesquisadora do ITA Física e coordenadora do coletivo Ação Covid-19, Patrícia Magalhães. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.